é uma doença que afeta cerca de 80% da população brasileira. Esses são dados do Ministério da Saúde que foram divulgados em 2019. Essa enfermidade pode ser causada por 2 tipos de vírus e eles nunca saem do nosso corpo. Eles ficam em estado latente e podem ser reativados em estágios diferentes da vida. Herpes genital, assunto de hoje no quadro Isso é Sintoma de... Olha, maravilhosa, que já chegou por aqui. Doutora Vanusa, eu falei alguma coisa errada? Nada, de jeito nenhum. Você está certíssima, é isso mesmo. Eu fiquei pensando, 80% da população, é muita coisa. É muita coisa. É uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns. Essa daí, o HPV. A gente hoje estava vendo que a sífilis também entra nesse rol das mais frequentes. E o pior da sífilis é que é subdiagnosticado. O herpes, ele diz que está ali e diz mais facilmente, porque o próprio paciente, ele muitas vezes percebe as lesões e chega com a queixa de que algo mudou naquela área, tem um pinicão, tem um vermelhão, algo coça, algo incomoda e de repente ele aparece com as lesõezinhas que são muito características, né? São umas bolinhas, doutora Vanusa, que aparecem tanto no homem como na mulher, né? Essas bolinhas, na verdade, são lesões que passam por etapas. A primeira etapa é uma etapa de vesícula, essas bolinhas são cheias de um fluido transparente. Tá. Depois muda para pústula. E não é para estourar não, né? Não é para romper, não é para drenar a vesícula nenhuma dessa. Depois ela muda para pústula, de pústula ela rompe sozinha, muda para uma lesão que a gente chama de aftosa, parece afta mesmo, é uma úlcera rasinha. Certo. E depois para crostas, elas são autolimitadas, tratando ou não tratando, elas vão desaparecer. Só que quando você trata, você diminui os sintomas de dor, de incômodo na área. Eu li que dói muito. A primeira infecção herpética é uma infecção que prostra você, porque ela tem uma repercussão sistêmica muito grande. Ela dá febre, ela dá indisposição, ela dá cefaleia, dor de cabeça, ela dá dor. Isso tudo na primeira infecção, com lesões que aparecem de modo bem exuberante também. À medida que ela vai se repetindo, porque você falou muito bem, é um vírus que tem um estado de latência e ele fica latente na bainha dos nervos. E aí, no caso dos nervos próximos aos genitais. E aí, isso significa que ela vai acometer em novos surtos. Basta que ele seja instigado a aparecer e se expressar como lesão. Estresse que ajuda? Estresse, a exposição ao sol e ao raio ultravioleta quando o sol depois de 10 horas. Antibiótico terapia de longa data, trauma no local, pancada, roupa justa demais. Então, isso daí, um trauma na pele pode servir de gatilho para que novas lesões reapareçam. É muito comum a gente ouvir falar no herpes, que é na boca, o oral. Uma feridinha, que dá um constrangimento, né? Todo mundo fica... Até nessa última edição do BBB, tinha um rapaz que tinha, a menina beijava ele, todo mundo... Meu Deus, como ela beija na boca do homem que tá com herpes. E... A contaminação do oral e do genital é da mesma forma, doutora Vanusa? É da mesma forma, porque requer contato de pele, requer contato de mucosa, né? Então, na oral, a gente antigamente distinguia muito essa coisa do herpes tipo 1 na boca, na face, herpes tipo 2 nos genitais. Hoje você encontra o tipo 2 na face, na boca e o tipo 1 no genital também. Mas aí o que é que acontece? De uma maneira muito específica, no oral, a gente pensa que tem que ter lesão para poder haver contaminação. Os estudos ultimamente têm mostrado que, independente de ter lesão ou não, a saliva pode ser um órgão transmissor. Eu li que conversas próximas, até a pessoa conversando aqui, não precisa nem beijar, viu, meu amor? Por isso que bota a máscara e vai conversar com o povo de máscara, porque até assim vai, viu? A gente sempre teve muito motivo para ter esse distanciamento. Nunca pensava nisso, né, doutora Nunca pensou Vanusa? nessa história. Mas o herpes, ele não necessariamente precisa ter lesão para poder ser transmitido, sabe? E no caso de uma mãe que tem a herpes, isso pode ser transmitido no parto? Com certeza, existem riscos, tanto que mulher com lesões herpéticas no canal do parto, o profissional vai preferir uma cesariana, porque isso leva à infecção da criança e a infecção da criança pode levar até a morte. Tem casos de ser muito grave, né? Você falou aí da questão de que nem precisa tratar, que ela meio que desaparece naturalmente, né? No caso desse da boca, por exemplo, quando a lesão tá lá ativa, a pessoa pode ter uma vida
normal, no caso, pode beijar ou aquilo pode ser um meio de transmissão mais rápido. No caso, né, de ter as bolinhas que não estouraram, mas está ali na região genital, no atrito, aquilo pode ser também uma forma de transmissão? Com certeza, as vesículas, a própria úlcera, ela é uma fonte de infecção, né? Ali tem vírus potencialmente infectante. Então, você ter relações, você beijar, você ter contato com a mucosa do outro, tendo as lesões, é realmente um veículo de transmissão. O que é que vai definir se você vai pegar e vai expressar lesões igual a mim ou não? A sua resposta imune, a sua defesa. A defesa costuma ser a primeira arma usada contra essas infecções virais, inclusive o herpes. Então, você tem lesões com menor durabilidade. Você tem lesões que doem mais ou que se apresentam em maior número, a depender da tua resposta imune na vigência daquela lesão contra aquele vírus, né? Você vê que à medida que a lesão ela vai aparecendo em novos surtos, o que é que acontece? Vai diminuindo a sintomatologia. Sim. Isso, de certo modo, põe em risco maior a pessoa de ser um veículo transmissor para outra pessoa que não tem herpes. Por quê? Ela nem sabe. Porque vai chegar um momento, e isso se dá muito com o homem, né? Que ele é meio desatento em relação à genital. Então, de repente, ele tem lesões herpéticas nos genitais, ela já não repercute com dor, ele não percebe essas lesões e tem contato sexual com quantas forem possíveis ter. E até com a camisinha, porque com talvez certeza. Não necessariamente vai ser no pênis, né? Na região genital. Isso, e a camisinha, ela realmente não protege em 100% contra IST. E as ISTs que são transmitidas por atrito, pelo contato, é preciso ter a noção de que a camisinha pode até atrapalhar, mas não evita. Entendeu? Então, isso se presta para o HPV, se presta para o herpes também. A gente falou aí da questão do parto, do cuidado, né? Que muitas vezes o obstetra vai optar pela questão da cesárea para evitar que tenha esse contato. A única forma de transmissão da mãe para o filho é essa. Não é hereditário, não genético, não, né? Nada genético, de jeito nenhum. Esse vírus, ele é infecção mesmo, e ele só tem essa história de demorar a cura, e algumas literaturas dizem até que não tem cura, porque ele se protege ficando em estado de latência nos nervos. Então, o nervo, por ser uma estrutura nobre, você não vai ter defesa para se lançar contra um nervo. Então, ele fica lá, super protegido, e isso vulnerabiliza você para, diante de uma situação em que sua imunidade ela não seja tão bem responsiva, ele volte a aparecer como lesão outra vez. E aí a pessoa descobriu que tem herpes, por exemplo, né? E pensa, caramba, lascou, vai ser para a vida inteira, né? De repente, num ano eu vou ter ali vários episódios, e quando é na parte labial, não tem como você esconder. De jeito O que é nenhum. que faz, doutora Vanúzia? Tem alguma medicação que possa ajudar? Existe, Ou é só... Com certeza, as medicações hoje que atrapalham justamente essa replicação viral, elas são chamadas de antirretrovirais, elas têm tanto diminuído a sintomatologia quanto o período de duração das lesões, tanto que um portador de herpes, muitas vezes ele já sabe a medicação. Sim. Quando ele identifica a lesão como herpética, ele já tem em casa, na cabeceirinha, a medicação que deve tomar, já toma, porque isso encurta o prazo tanto de duração das lesões e alonga o prazo de recorrência de uma lesão para outra. Além dessa questão aí das dores, né, que você falou que bem no início é mais complicado de lidar, depois pode ficando mais tranquilo. Tem alguma restrição de uma pessoa que tem a herpes, assim, não pode fazer isso, porque pode piorar ou não? Vive tranquilo. O que a gente faz com que ela preste bem atenção é, adoeceu teve uma gripe, um resfriado importante, uma amidalite, uma faringite, uma infecção de estruturas da orofaringe, precisa tomar antibiótico por algum motivo, por longo tempo. Essa longa tomada de antibiótico, ela mexe também com sua resposta imune. Então, quando se tem herpes, a gente já previne que ela pode ter um surto nesse período de tomada de antibiótico terapia. Descobriu que vai fazer um transplante. Ela está com o fígado bombardeado e vai fazer um transplante hepático. Se ela tem herpes, a gente já sabe e já previne que ela pode ter surtos da doença durante esse período de adaptação do transplante, em que ela vai fazer uso de corticoide. Pessoas que têm problemas reumáticos, que fazem uso de corticoide para melhorar a inflamação das articulações, ela também suprime a imunidade, também vai ser uma pessoa vulnerável a ter vários surtos por herpes durante o ano. A gente fala que em mais de 6 surtos precisa de uma supressão medicamentosa para que isso não esteja recorrendo sempre.
Ó, a gente aprendeu tudo agora, né, sobre herpes. No próximo bloco, a doutora Vanúzia volta para responder sobre herpes e sobre qualquer outro assunto relacionado aí à saúde íntima, tá? Então, 98893-3999. No próximo bloco ela volta, tá bom? Com certeza. Ó, agora eu quero saber se você já ouviu